Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta em mais um Portal do José e como eu falei mais cedo no nosso último encontro, faltam agora 265 dias para a gente chegar às eleições presidenciais de 2022, que desenham para a gente a cada dia que nós estamos numa contagem regressiva para a gente se livrar de uma vez por todas da figura que governa o nosso país ou desgoverna o nosso país e de muitas coisas que ele representa. Não todas, porque algumas são ocultas, algumas a gente não consegue enxergar enquanto cidadãos. Mas eu vou falar com vocês sobre essas questões no nosso encontro de agora. Se você está chegando nesse momento ao nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, dê um clique no cantinho, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana. Não esqueça de dar o seu joinha, porque é muito bacana também, é muito importante, e de mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, está acontecendo um negócio muito interessante que eu havia conversado com vocês que acompanham o portal há algum tempo atrás. Com a diminuição dos discursos insanos, pelo menos nas redes sociais, porque até os discursos insanos do Bolsonaro não estão sendo tão replicados como eram antigamente pelas redes sociais. Com esse enfraquecimento, a gente começa a prestar atenção no Brasil real, na economia real, no supermercado real, no posto de gasolina real, no posto de saúde real, nos transportes reais, no custo de vida real. E isso faz com que a gente desperte a nossa atenção para discutir esses problemas e encontre soluções ou representantes para enfrentar essas situações. Na superestrutura do nosso país, na superestrutura econômica, superestrutura política, há uma grande incerteza de coisas que vão acontecer aqui no nosso país. É diferente das cartomantes, dos adivinhos, que tentam fazer previsões. No campo da ciência política, não existe uma exatidão entre situações que estão acontecendo e outras que vão acontecer no futuro. Se você tiver alguns fatos, você tiver alguns elementos, você consegue apontar alguns caminhos. E os caminhos que estão sendo desenhados hoje aqui no nosso país, eles causam alguma inquietação e algum tipo de preocupação muito aparente pelos veículos de comunicação que a gente lê e pela fala, pela escrita de muitos articulistas. Quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de artigo aqui que está no Estado de São Paulo, que é um jornal que representa sempre uma parcela da elite empresarial paulistana, brasileira, a gente vê esse tipo de texto aqui, que também é muito interessante, de Kofi Kuntz. O título é Mais um ano para Bolsonaro piorar. E ele salienta aqui que não tem como o Bolsonaro fazer absolutamente nada que preste. O Bolsonaro, onde ele está encostando a mão, ele está destruindo, ele está provocando algum tipo de retrocesso. Não há nenhum tipo de relação institucional que tenha sido fortalecida, muito pelo contrário. A corrosão, o apodrecimento de algumas estruturas foi exposto com a chegada ao poder de algumas figuras, como, por exemplo, na chefia da Câmara Federal, do Senado Federal, as figuras que estiveram lá e que agora estão, e na Procuradoria-Geral da República, que tem uma figura ali que está funcionando como um advogado absolutamente ensandecido, que protege todas as insanidades do presidente da República. Então nós temos esse cenário. Os articulistas de todos os jornais hoje já começam a colocar o tempo todo algumas verdades que têm tudo para se materializarem, como o fato do presidente atual não ter condição nenhuma de ultrapassar o primeiro turno. E aí surgem algumas interrogações. O que virá para o lugar de Bolsonaro? Gente, nós sempre estamos analisando a política com os atores aparentes. Os candidatos, as propostas, as movimentações, as articulações, os discursos. Mas existe um outro jogo que a população não enxerga. É o jogo do poder real, poder financeiro. São os grandes grupos que apoiam candidaturas, que conhecem, sabem que é importante ter o domínio do parlamento em países como o nosso, porque eles estarão ali dominando uma situação estratégica sem fazer muito alarde, atuando no varejão. Como é que isso se dá, atuar no varejão? Quando a gente lê esse livro aqui do John Perkins, que eu já comentei com vocês, chamado Enganados, um livro que já foi escrito há mais de 12 anos atrás. O John Perkins foi agente da CIA, é economista e trabalhou na CIA numa divisão chamada Assassinos Econômicos. Eram figuras, aliás, são figuras, que vão sondar em países como o nosso, onde é que eles podem conseguir riquezas para corporações, para grupos que têm também interesses dentro do território norte-americano, e cada vez mais
se estruturam para fazer esse tipo de missão, entre aspas. Ele desmistifica muito, gente, o nosso programa não é editado, então de vez em quando tem um erro aqui, mas vamos seguir em frente, né? Ele desmistifica muito a figura do agente da CIA. A gente fica com aquela imagem, né, de um cara misterioso, é um agente secreto, e não é nada disso. Normalmente são pessoas que são executivos de grandes grupos transnacionais e que fazem relatórios para o governo americano, funcionam dessa forma, exercem uma atividade empresarial, mas geoestrategicamente estão atuando sempre a favor de grupos dos seus próprios países, grupos transnacionais, sempre dentro de outros países para conseguirem cada vez mais riquezas, dominando a infraestrutura, a energia, enfim, a soberania desses países. Então, em determinado momento, ele diz o seguinte no livro dele: nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras, mas a nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Então, os grupos transnacionais e grupos financeiros nacionais também relacionados com esses grupos vão atuar nos bastidores para eleger a maior bancada que eles puderem, eleger o maior número de senadores que eles puderem, e se der para eleger o presidente da República, também será uma boa para eles. Só que esse presidente, que seria o Bolsonaro, que eles gostariam de ver reeleito, está cada vez mais degradado. E aí surge uma série de preocupações para esses grupos. Gente, os jornais que representam, são porta-vozes desses grandes grupos financeiros, né, e que fazem um ativismo econômico e político, eles estão com uma grande dúvida, que saindo o Bolsonaro, o que é que virá para o lugar? O Lula está liderando as pesquisas, mas será que Lula vai chegar até a presidência da República no primeiro turno? Ele vai para o segundo turno com quem? O que defende Lula? Qual é a plataforma econômica de Lula? Se sabe muito do Lula, que foi o Lula até os 2 últimos mandatos. O Lula que está se colocando agora para disputar as eleições, esses grupos não sabem exatamente o que ele está querendo, o que ele pode representar. Nós vamos ver um acoplamento de todos os grupos econômicos a qualquer candidatura que esteja comandando o processo eleitoral ou esteja comandando a intenção de votos. Então, gente, é muito difícil alguém cravar agora o que vai acontecer no nosso país. O nosso papel aqui é de fazer análise ou tentar fazer análise, né? Porque é muito difícil, como eu digo a vocês, existem muitos jogos que estão sendo jogados por trás dos jogadores aparentes. A eleição, por incrível que pareça, ela está longe de ser definida. Muitas coisas acontecerão, inclusive em relação ao Bolsonaro. A gente percebe que os grandes veículos de comunicação estão acelerando ou estão ampliando um pouco mais alguns tipos de críticas ao Bolsonaro que eles não faziam anteriormente. Então isso denota que o Bolsonaro está no esvaziamento total. Paulo Guedes está também entrando num processo de desmoralização crescente. Ninguém consegue mais acreditar em Paulo Guedes. E Paulo Guedes sempre funcionou nesse governo, não como um aliado político, não como uma pessoa amiga de Bolsonaro, não, mas como uma pessoa que comanda esses interesses dos assassinos econômicos contra o Brasil dentro do território brasileiro. E ele é capaz de fazer, ter comportamentos dos mais bizarros, dos mais escrotos, né? Eu queria usar um outro termo, mas não teve jeito. Vocês me desculpem aí, de vez em quando a gente tem que falar a palavra que diz aquilo que é mesmo, né? Basta vocês verem a seguinte situação. O Bolsonaro tem falado durante meses uma mentira absurda, deixa eu diminuir essa tela aqui, que ninguém escuta uma contestação. O Bolsonaro fala a seguinte questão, que você já deve ter escutado muitas vezes, que a economia do nosso país está ruim por conta da política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Ele fala isso, e as pessoas vão acreditando nisso, pelo menos as pessoas que seguem o Bolsonaro. Quantas vezes vocês viram Paulo Guedes contestar essa fala, que é uma fala mentirosa?
O Paulo Guedes diz que os problemas brasileiros são por conta da política do fica em casa. Ele não fala porque ele sabe que é mentira. E ele não desmente o Bolsonaro por um comportamento estelionatárico. E o Bolsonaro fala isso por uma espécie de idiotia para se proteger. Então, o idiota tentando se proteger e o estelionatário usando a fala do idiota para engrupir o povo brasileiro de uma maneira geral. E os grandes veículos de comunicação não contestam isso. Essa mentira deslavada, essa coisa sem lógica. O que o mundo todo fez era o que tinha que ser feito, proteger os seus povos, proteger os seus cidadãos. E aqui no Brasil é como a gente está vendo agora. Com o mínimo de flexibilização, 30% dos bares e restaurantes estão com mão de obra deficitária, porque os funcionários vão se contaminando, vão adoecendo, vão pedindo licença. Como é que o Brasil poderia ter alguma atividade econômica funcionando com o liberou geral que era defendido pelo Bolsonaro, com uma única pessoa no planeta a defender esse tipo de situação? Para mostrar para vocês o perfil moral das criaturas que estão no poder, vamos lembrar que, como eu já disse mais uma vez, né, o Bolsonaro não é amigo de Guedes, nem o Guedes de Bolsonaro. Então, o Guedes se submete a esse tipo de situação. Alguém que submete a esse tipo de situação, o Bolsonaro aqui tentando fazer uma homenagem às pessoas da Covid, que faleceram, enfim, mandou ali o seu ministro do turismo, cuja única qualidade é ser um sanfoneiro desafinado e um cantor desafinado, para protagonizar uma das cenas mais bizarras do planeta que a gente nunca pode esquecer, porque o Paulo Guedes foi figurante nessa cena aqui, né? Com uma cara ali de múmia paralítica, como naquele programa lá humorístico do finado Agildo Ribeiro. Vamos lembrar só um trechinho aqui, vamos lá. Estão vendo a cara do Paulo Guedes? É que não dá para ampliar aqui, né? Mas tá ali, a pessoa, olha, não dá. É uma situação muito constrangedora, mas é o comportamento do estelionatário, né? Ele está vendo que essa pantomima toda tá iludindo pessoas, iludindo incautos. Aí essa é a questão, né? Uma pessoa que diz, como ministro da Economia, do jeito que a gente está vendo, que ele vai ao supermercado e é aplaudido, eu queria ver o Bolsonaro circulando com o Paulo Guedes para cima e para baixo, nessas aglomerações que ele faz, e as pessoas gritarem, mito para o Paulo Guedes também, obrigado Paulo Guedes pelo preço da gasolina, obrigado Guedes pelo preço do gás, da luz, obrigado Guedes pelo preço da carne, do arroz, do feijão, do café, ele ser homenageado, ele ser carregado nos braços do povo junto com o Bolsonaro. Como isso nunca acontecerá, isso mostra para a gente mais uma vez como existe essa dicotomia. Existe a figura do Bolsonaro que é apresentada miticamente para as pessoas que o seguem como se fossem membros de uma seita, e do outro lado você tem o cara que funciona na parte de trás desse jogo, nos bastidores do poder, de uma forma invisível, de uma forma não popular, de uma forma apenas para garantir que essa cena toda, essa situação teatral fantasmagórica, ela continue a iludir pessoas aqui no nosso país. Mas essa situação toda, ela tem essa cumplicidade, como eu tenho dito para vocês, dos grandes veículos de comunicação que estão também no processo de esgotamento, como estão parcelas das Forças Armadas. O Bolsonaro até agora não rebateu a nota humilhante que ele recebeu na cara do Almirante Barra Torres, e provavelmente vai ficar calado ou vai falar que em dado momento vai soltar ali no cercadinho dele que estava muito nervoso, vai dar uma covardada típica que é sempre comum nesses momentos quando ele sofre alguma situação como essa, né? Enfim, mas a gente não viu dos grandes veículos de comunicação nunca uma cobrança acerca dessas insanidades, dessas mentiras. Nunca vimos o senhor Augusto Aras ser emparedado para dar conta dessa proteção que ele dá ao presidente da República, essa proteção absolutamente corrupta. A gente não tem outro nome para dizer, porque isso é uma corrupção do papel de um procurador-geral da República, e a gente não tem que ter receio de falar isso, porque são servidores públicos. A gente começou a endeusar muito essas figuras, endeusar general que está no governo, procurador-geral da República. Essas figuras são servidoras ou servidores públicos, estão recebendo do povo brasileiro para zelar pelo nosso país, pela nossa integridade, pelo nosso futuro, e eles não estão cumprindo o papel. Quando eles não fazem isso, eles estão corrompendo a missão constitucional que foi atribuída a eles, e a gente tem que cobrar isso. E isso vai acontecer. Quando mudar o governo, muitas coisas vão acontecer. Infelizmente, muitas pessoas que estão hoje no poder vão se transmutar também para tentar
algum tipo de aliança com o futuro presidente que nós teremos aqui no nosso país, e com certeza esse não será o presidente que está aí. Então, gente, nós vamos ter mais oportunidades de discutir as questões do nosso cotidiano aqui, as questões concretas, as candidaturas. O Portal do José vai tentar trazer todos os candidatos aqui para conversar com vocês, candidatos a deputados, enfim, senadores. Vamos tentar aqui dar a nossa contribuição ao debate, porque o nosso portal hoje, ele está muito reconhecido por conta de vocês, por conta do perfil das pessoas que têm interagido conosco, pessoas muito legais. Eu me sinto, às vezes, com vocês aqui como se eu estivesse numa grande sala de professores, conversando com meus colegas, cada um com uma especialidade, cada um com uma experiência de vida, onde eu aprendo muito mais do que eu dou de volta para as pessoas que estão no nosso convívio aqui do cotidiano. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem ajudando tanto o nosso portal a crescer. De ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas, como eu já comentei com vocês, se inscreveram aqui no nosso portal. E vamos seguir em frente, porque o Brasil precisa de muita gente atenta com as coisas que estão acontecendo. E ufa! É menos um dia de Bolsonaro das nossas vidas, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau!